o que aconteceu naquele dia. Grrr, baby, Kraven the Hunter, finalmente o último filme, espero, da Sony no seu chamado SSU, Spider-Man, Sony Spider-Man Universe, que fracassou. A Sony que faz alguns anos insiste, ou insistia agora, em formar um universo cinematográfico próprio com os vilões do Homem-Aranha, não vingou, não foi pra frente. Tivemos 6 filmes, a trilogia do Venom, a Madame Web, péssimo, Morbius, péssimo, e agora o último, Kraven the Hunter, o Caçador, também igualmente genérico, muito ruim. Falando um pouco sobre o filme, um rápido review aqui, assisti e não recomendo, embora tenha bons atores, tivesse potencial, mas mais uma vez um roteiro genérico, ação genérica. Os atores, Aaron Taylor Johnson tem o físico para o papel, ele tem presença. O Russell Crowe no papel do pai dele também ali bacana. O Alessandro Nivola, que é um excelente ator, é o único que se salva como o Rhino, o rinoceronte ali, também numa interpretação super mega exagerada. E a história mostra ele, não tem nada a ver com o vilão. O Homem-Aranha não aparece. Nesse filme ele interpreta o filho do Russell Crowe, que é um mega gangster russo, e ele, quando jovem, tem um acidente com um leão. Ele é mordido pelo leão, uma gota de sangue do leão cai numa ferida dele, se mistura com o sangue dele, ao mesmo tempo que ele toma uma poção de uma conhecida da Calypso, que não explica direito se é uma poção de força, whatever. E enfim, ele vira o Kraven com super força, ele pula de prédios de 20 andares, mais que o Homem-Aranha, ele tem um olhar zoom ali, 40x, conversa com os animais pelos olhos, é uma coisa bizarra, que não fica explicado o porquê desses superpoderes, que até onde eu sei, nos comics, nos gibis, o Kraven não tem. Ele é um caçador muito forte, só isso. Bom, anos se passam e ele combate, ele caça gangsters, porque ele não se dá com o pai. E nisso ele cruza o caminho com o Rhino, com o personagem do Alessandro Nivola, que tem uma condição de pele ali que fica endurecida e ele se transforma por algum motivo num rinoceronte. Muito mal feito, e do nada aparece também um tal do personagem The Foreigner, o estrangeiro, péssimo, péssimo, péssimo. Eu confesso que eu não conhecia esse personagem, é um vilão bem menos conhecido do Homem-Aranha, da gigantesca galeria de vilões que o Spider-Man tem. Esse cara, aparentemente, ele tem o poder de parar o tempo por 3 segundos, acho que é isso. Não, assim, o filme não explica e os efeitos visuais são horríveis. Paralelamente, ele se reconecta com a Calypso, interpretada pela Ariana DeBose, que é uma excelente atriz, que ganhou o Oscar pelo West Side Story do Steven Spielberg, mas aqui no filme do Kraven ela não faz nada, assim, completamente desperdiçada. Roteiro risível, ação genérica, efeitos especiais péssimos, os animais, os leões, os tigres, na boa, o filme do Mufasa e do Rei Leão, que é um CGI animado ali, são melhores. O Aslan das Crônicas de Nárnia é mais bem feito, é mais bem renderizado do que os animais do Kraven. Sony, por que, Sony? Why? Why? O filme não tem cenas pós-créditos, thank God, porque a Sony, mesmo antes do lançamento do filme, jogou a toalha. Saiu uma matéria numa publicação americana onde a Sony por hora vai parar de desenvolver filmes
baseados no Homem-Aranha e focará no Tom Holland na Marvel, no MCU, que é onde funciona. E de fato, essa tentativa da Sony, que foi uma tentativa, convenhamos, arrogante, de criar o seu universo próprio, com os vilões do Homem-Aranha tentando copiar o MCU, o universo da Marvel, foi fadado ao fracasso desde o começo. E a Sony tem um histórico de uma certa arrogância. Quem não se lembra, nos videogames, o PlayStation, claro, ele é hoje o que mais vende, mas aí há mais de uma década a Sony lançou o PSP, que era o portátil para concorrer com a Nintendo. Não foi bem, até vendeu ali um pouquinho. Depois lançaram o PS Vita, que era um PSP mais bem acabado, né, mais avançado. Foi um fracasso de vendas. A Sony até hoje ela não reconhece que aquilo foi um fracasso. E ela parou de fabricar o PS Vita ali na surdina, né, sem avisar ninguém. Uma atitude eu acho muito, assim, não é esportiva, como por exemplo a Microsoft, que admite quando erra, tal, a própria Nintendo. A Sony tem esse quê de tipo se achar melhor que os outros. E para quem não sabe, a Sony tem os direitos do Homem-Aranha no cinema, inclusive todos os personagens dele, que a Sony comprou isso lá nos anos 90. E são os únicos personagens que a Marvel, que a Disney e a Marvel hoje ainda não têm o direito. O Homem-Aranha ele apareceu no MCU graças a um acordo com a Sony, porque o Amazing Spider-Man 2 ali com o Andrew Garfield foi muito mal de crítica e teve uma bilheteria ali bem abaixo do esperado. A Sony viu que estava em maus lençóis. Resolveu emprestar o Homem-Aranha para o MCU e a Marvel com o Kevin Feige conseguiram ressuscitar o personagem hoje muito querido. Só que a Sony quis aproveitar esse sucesso do Tom Holland e criar um universo paralelo com os vilões. Só que assim, os filmes do Venom, o primeiro filme do Venom até foi divertido e foi um sucesso de bilheteria, arrecadou ali mais ou menos 800 milhões de dólares no mundo inteiro, foi uma surpresa, mas não é nenhum grande filme. Se salva pelo Tom Hardy, que ele abraça o papel. O segundo filme, o Let There Be Carnage, que foi dirigido pelo Andy Serkis, já teve críticas bem piores, mas ainda assim teve uma boa bilheteria. E o terceiro agora, The Last Dance, péssimo, disparado o pior filme dos três, arrecadou bem menos, ali 500 milhões, foi um filme caro e aparentemente não teremos mais Venom. Depois o filme do Morbius, que foi péssimo, um fracasso total de crítica e bilheteria. E o Madame Web, que tivemos no começo do ano, que virou meme antes mesmo do filme ser lançado no cinema, né? Teve um trailer ali com uma frase estapafúrdia sobre as aranhas na Amazônia, e o filme é muito ruim, passou por diversas refilmagens, é péssimo. Os atores são bons, mas o filme é ruim. E o Craven agora veio para sacramentar a morte desse SSU, Spider-Man, Sony Spider-Man Universe, porque não vai. E assim, algumas cenas pós-créditos dos filmes não se concretizaram, a Sony tinha esperanças de juntar esses personagens com o Tom Holland, não deu certo. E agora a Sony, mesmo assim, não admite que o universo que ela tentou criar foi um fracasso, nem foi um universo. Foram 4 filmes sem nenhuma relação uns com os outros e muito, assim, foi um grande desperdício. Eu acho que a Sony deveria abrir mão, ainda mais com essa fadiga de filmes de herói que nós estamos vivendo, né? O Super Hero Fatigue. Os filmes de heróis, tanto Marvel quanto DC, já não estão arrecadando tanto, né? A Marvel com Deadpool e Wolverine se recuperou um pouco e agora aí com os novos Avengers, com o Quarteto Fantástico talvez consiga entrar nos eixos. A DC teve que fazer um reboot com o James Gunn, que não sabemos ainda se dará certo. E a Sony ali com esses vilões pouco conhecidos do público, está gastando dinheiro só para manter a licença do Homem-Aranha, só que não está tendo retorno. Então a Sony tinha que jogar a toalha, né? Ou vende de vez os direitos do Spider-Man para a Marvel e invista em outras franquias, ou, não sei, renova um acordo ali, né? Fala, ok, continuo tendo os direitos
do herói, do Spider-Man e os vilões, mas a Marvel fica responsável por fazer os filmes. Para quem não sabe, esse acordo da Sony com a Marvel funciona do seguinte modo: a Marvel produz os filmes solo do Homem-Aranha, que foram os 3, o Homecoming, Far From Home e o No Way Home. Tem o controle criativo, o Kevin Feige, mas os lucros dos filmes solo vão para a Sony, ou uma boa parte dos filmes, do lucro desses filmes vão para a Sony. Em contrapartida, a Marvel pode usar o Homem-Aranha como coadjuvante em outros filmes, como ela usou nos Avengers, por exemplo. Aí os lucros ficam para a Marvel. É bom para todo mundo, né? E a Sony precisa muito mais da Marvel do que a Marvel do Homem-Aranha. Ainda mais agora com o Quarteto Fantástico e com os X-Men entrando no MCU com tudo, certamente o Homem-Aranha ele não será mais tão relevante, né? Acho que assim, ele terá realmente participação mais legal nos filmes ensemble, nos filmes com os times, Avengers, talvez X-Men. Isso para a Sony é ruim. É ruim porque, mesmo que ela queira, se a Sony quiser, ela pode lançar um Homem-Aranha 4 com o Tom Holland sem nenhuma relação com o MCU. Mas isso certamente seria um fracasso, porque hoje ninguém quer ver o Homem-Aranha sozinho, né? Todos estão acostumados a ele no MCU. Então a Sony entrou numa armadilha ali, sabe? Ela está acuada, ela não pode fazer um reboot, quer dizer, até poderia, mas certamente fracassaria, só que não quer passar isso de volta, né, para Marvel. Então ficou tentando aí emplacar um universo que ninguém quis. Madame Web foi um filme que ninguém pediu, né, era um fracasso já antecipado, e mesmo assim os caras fizeram. Kraven the Hunter, mesma coisa, né, mesmo com bons atores, um bom diretor, o J.C. Endor, não deu certo, porque não tem nenhuma conotação, assim, o filme não tem ligação com o Homem-Aranha, nem mencionam o Homem-Aranha no filme. Então, Sony, por favor, desista. Aparentemente vocês desistiram por hora dos filmes dos vilões para focar no Tom Holland e talvez nas animações, por exemplo, o Across the Spider-Verse, que foi muito bacana, mas é uma animação, ali tem a parte dela. Talvez esse seja o caminho para a Sony, investir em animações e deixa o live action com o MCU, com o Kevin Feige. Então, se você é fã do Homem-Aranha, se você é fã dos vilões, tem interesse em assistir ao Kraven the Hunter, nem perca tempo indo ao cinema, espere que logo logo o filme estará nos streams, porque é muito fraco. Não é o pior de todos, eu acho que Madame Web ainda é pior, assim, é o pior desses filmes da Sony, mas assim, esse é tão genérico, é tão sem alma, que você esquece do filme segundos depois que ele acabou. E fiquemos no aguardo agora se a Sony dá de vez os personagens para a Marvel e a Marvel possa usar o Venom, né, fazer uma espécie de reboot aí usando até talvez o multiverso de maneira adequada dentro do MCU com os X-Men, que acho que seria o único caminho viável. E a Sony fica com os lucros ou vende de vez. Sony, não seja arrogante, escute o público que não está indo assistir, que não vai assistir aos seus filmes, e invista em outras franquias. A Sony precisa caçar novas franquias, porque a do Homem-Aranha, no comando da Sony Pictures, realmente já deu o que tinha que dar. E que venha o Spider-Man 4, que está em pré-produção pela Marvel, pelo Kevin Feige, com o Tom Holland, e que certamente acho que fará sucesso de cinema e será o prego final no caixão da Sony, provando que só a Marvel realmente consegue hoje fazer um filme bacana do Spider-Man. Kraven the Hunter, not cool at all. E Sony, seja cool e passe de volta o leão, o Kraven the Hunter, para a Marvel, que é onde ela pertence.